considerando aí, nós vamos falar em estabilidade de taludes e encostas, tá? A gente costuma trabalhar tudo como sendo taludes, mas na verdade é uma diferenciação bem tranquila entre o que é um talude e o que é uma encosta. Tá? Talude, né, é um termo técnico para nada mais do que, vamos falar num termo bem popular aí, né, um barranco. Um talude nada mais é do que um barranco, mas é uma terminologia técnica que principalmente o pessoal da engenharia civil gosta muito de utilizar. Então, o que é um talude? Né? Um talude é qualquer superfície inclinada que delimita uma massa de solo. Né? Pode ser rocha, pode ser minério, pode ser estéreo, né? Qualquer superfície inclinada. Então, se vocês têm, por exemplo, uma bancada, né? Assim, por exemplo, isso aqui é um talude, isso aqui é outro talude. Só para vocês terem ideia de que é uma definição bem simples. E nós temos aí duas diferenciações. Geralmente, quando a gente fala talude, nós estamos falando de uma coisa artificial que foi construída. Nesse caso, é o que? É um talude de corte, né? Ou seja, a encosta estava aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma determinada região, e veio o maquinário e fez o quê? Ele foi cortando isso aqui, ó. Esse material aqui foi retirado. Então, a gente chama o resultado, que pode ser visto aqui na figura do lado, de um talude de corte. Tá? A gente pode ter também os taludes de aterro. Então, um talude de aterro, nós vamos construindo, a gente pode ir construindo ele, tem uma superfície aqui de baixo para cima, né? Então, a gente vai construindo as bancadas, e nós vamos ter os taludes de quê? De aterro aqui, no caso, tá bom? Então, só uma diferenciação. Quando a gente fala talude, nós estamos falando de uma tipologia artificial, né? O homem fez esse talude. E quando ele é natural, né, um talude natural, a gente chama de encosta. Então, sempre que eu estiver falando a estabilidade de encostas, estabilidade de taludes, eu estou basicamente falando da mesma coisa. O diferencial é que o talude, ele é uma construção artificial, e a encosta é um talude natural, digamos assim. Tá? Então, essa é a diferenciação básica. Bom, esses taludes, né, eles dependendo das condições geológicas existentes, eles vão estar expostos a fatores, né, predisponentes totalmente diferentes. Né? O que vocês estão vendo nessa figura aí é um deslizamento que ocorreu na virada do ano, em uma pousada que se localizava aqui, ó, dá para ver até alguns resquícios aqui, e isso na época a mídia ficou bastante conhecido. Se eu não estiver enganado, isso é 2013, né? Tem um ano aqui embaixo, mas a gente não está conseguindo enxergar. Não me lembro se foi de 2012 para 2013 ou 2013 para 2014, é algo em torno disso aí. Então, houve o quê? Um deslizamento, né? E a gente já vai ver que deslizamento é o termo vulgar, né? Vamos dizer assim, um termo coloquial para o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um escorregamento tipo planar, já já nós vamos ver a diferenciação entre eles, em que a massa de solo que estava aqui, ó, ela se deslocou como um plano único, né, até chegar aqui embaixo. E quais são os condicionantes geológicos que a gente já pode tirar dessa imagem aqui, por exemplo? Nesse caso, nós temos um condicionante geológico aqui, né, que é uma região com um relevo extremamente acentuado, com embasamento de rocha bem próximo à superfície, ou seja, a espessura do solo aqui, ela é bem menor do que quando a gente compara, por exemplo, vamos pegar aqui na nossa região do Goiás, em que os solos são bem profundos. Como vocês podem ver, né, é uma região com baixa ocupação, né, tirando aqui as margens, né, das praias, então é um talude natural, isso aqui é uma encosta. Então, isso é uma ruptura de encosta que aconteceu em um período, né, de chuva, né, ou seja, virada do ano, então com aumento de quantidade de água, que já já a gente vai falar como que isso afeta a estabilidade do material. Da mesma forma, nós temos aí os taludes artificiais, e aí fica bastante fácil da gente chegar a isso através das barragens, né?
As barragens nada mais são do que taludes artificiais que são utilizados para conter, né, ou para barrar alguma coisa. Mais comumente nós utilizamos isso para barrar água, seja para abastecimento público ou para geração de energia. E aí nós podemos ter as barragens de terra, as barragens de concreto, as barragens de rocamento, tipo, várias tecnologias construtivas que não é o intuito daqui da nossa disciplina, né? E temos também as barragens que contêm rejeitos, que cada processo de produção, né, de um determinado minério vai produzir um rejeito e um material diferenciado. E também temos os taludes artificiais das pilhas de estéreo, tá? Para quem é da região aí de Minas Gerais, ou até mesmo do entorno de áreas de mineração, sabe que isso é um grande problema, né? O que é o estéreo, para quem não conhece, né? Quando você tem uma determinada área, né, que você vai lavrar, ou seja, lavra a retirada do minério, você tem um corpo de minério lá no fundo, né? Vamos pegar, por exemplo, que isso aqui seja minério de ferro. Para retirar esse material, esse minério de ferro que está aqui, você precisa fazer uma escavação, né? E tirar esse material que está aqui primeiro. Esse material que está aqui é o tal, né, do nosso estéreo. Ele precisa ser o quê? Retirado para que você chegue até a jazida aqui, né? E esse material é feito o que com ele? Ele é tirado e estocado em pilhas que vocês estão vendo aqui. Então, essas pilhas são nada mais também do que taludes artificiais. E isso é um grande problema também, tá? Porque como ele é um material que ele é removido, ele precisa ser depositado, ele vai precisar ser aterrado e monitorado, tá? Então, infelizmente, até comum problemas de instabilidade em pilhas de estéreo. Quem vai ali para a região de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, a capital mineira, ela é cercada de grandes minerações, até mesmo pequenas minerações no seu entorno, né? Então, pilhas de estéreo, barragens, cavas de mineração são comuns. Vejam depois, quem tiver curiosidade, pegue uma imagem do Google Earth, do Google Earth Pro, e procure ao entorno ali de Belo Horizonte, vocês vão ver várias áreas de mineração ali. Tá? Bom, além do termo conceitual, pessoal, qual que é a diferença, né, em termos de construção de um talude natural e de um talude de encosta, né? Não é só um nome que diferencia, o que está aqui dentro também é diferente. Quando a gente fala de um talude natural, nós vamos ter o quê? Todo um processo geológico para a formação, por exemplo, né, desse talude aqui de encosta, né? Vamos chamar de encosta, que é o termo correto. Então, por exemplo, para formação disso aqui, nós podemos ter, ou ter tido, né, vou falar essa expressão aqui, um processo de soerguimento no passado, uma dobra, uma falha, conjugado aqui com um processo, por exemplo, de erosão, em que esse material aqui sobrou, né, ou, vamos dizer assim, resistiu às intempéries. Então, essa é uma condição. Além disso, a gente pode ter o quê? Né, uma camada de rocha aqui no fundo, né, um vazamento rochoso, com uma camada de solo aqui, né, de pouca espessura aqui em cima. Então, isso pode estar acontecendo. De modo que, o que eu quero deixar claro aqui? Em um talude de encosta, né, um talude natural, os materiais, eles são completamente diferentes. Nós podemos ter aqui rocha com rocha degradada, que seria o nosso saprolito, solo aqui em cima, vegetação ou não. Então, esse material aqui, ele é o quê? Diferente. Como até coloco aqui para vocês. Ele é de maior complexidade geológica e ele é mais heterogêneo. E aqui aparece uma propriedade muito importante nos taludes de encostas, que é a anisotropia, que é diferente, né, da desculpem aqui, da isotropia. O que significa dizer
que uma coisa é isotrópica? Iso é igual. Tropia, nesse caso, é em todas as direções. Quando ela fala que o material ele é isotrópico, quer dizer que as propriedades dele são as mesmas em todas as direções. E quando eu falo que ele é anisotrópico, quer dizer que as propriedades variam de acordo com a direção. Num talude de encosta, se a gente tem vários materiais, e vamos pegar aqui, por exemplo, rochas diferentes aqui, nós teremos materiais diferentes, então as propriedades vão mudar de acordo com a região, por exemplo, da nossa encosta. Quer ver um exemplo aqui, ó? Se aqui, por exemplo, tiver uma rocha foliada, né, uma rocha bandada, por exemplo, que é aquela quem é da geologia tem mais facilidade de compreender, mas vamos supor que seja uma rocha aqui nessa encosta que ela tem um determinado bandamento. Ela é em camadas aqui, né, para desenhar para vocês. Isso aqui muda completamente o regime e o comportamento desse talude. Vamos pegar, por exemplo, água. Se a gente tem uma rocha, vamos supor que essa encosta esteja inclinada, como vocês estão vendo aqui, a água vai penetrar nesse talude e ela vai, mesmo que esse bandamento esteja bem fechadinho, né, essas camadas de rocha estejam bem fechadas, vai haver um espaçamento aqui milimétrico da ordem de décimo, centésimo de milímetro e a água vai conseguir percolar nesse pequeno bandamento ou até mesmo uma fratura que a água tenha. Então, há uma direção diferente de fluxo, né? Uma direção preferencial de fluxo aqui, que faz com que a propriedade fluxo ou percolação de água, ela seja favorecida em uma direção. Então, nesse caso, o material não é isotrópico, porque em um determinado plano há percolação de água. E isso é muito difícil de trabalhar na prática. Então, vejam que aqui, por exemplo, um talude de encosta, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma feição erosiva aqui bem desenvolvida. Então, há com certeza aqui, né, só pela análise dessa imagem, algum condicionante geológico que faz o quê? Com que a água faça isso aqui, ó, indicando que uma propriedade anisotrópica. Então, é mais difícil essa avaliação em um talude natural. Quando a gente trabalha com taludes de artificial, por exemplo, uma barragem de terra, a barragem de terra, nesse caso aqui, para essa obra de terra, aqui no caso é uma barragem de água, o que acontece, pessoal? Eu construí essa barragem, então eu fui a campo, eu selecionei o material, eu faço a disposição, eu faço a compactação. Então, este material que está aqui, ele é mais homogêneo. Então, se o material ele é homogêneo, ele foi pré-selecionado, então eu posso controlar os processos e eu tenho maior controle sobre as propriedades aqui em qualquer ponto dessa barragem. Então, eu posso dizer que as propriedades desse ponto são muito semelhantes a desse ponto. Então, não posso falar que elas são iguais, mas eu tenho maior controle nos processos em um talude artificial do que em um talude de encosta. Então, nesse caso, pessoal, é mais fácil, né, trabalhar até com as estabilidades em taludes artificiais do que em taludes de encosta. Dúvidas até o momento? Não, pode continuar. Ok. Bom, então, continuando aí sobre os parâmetros, né, nós falamos aqui das encostas e dos taludes, agora torna-se interessante a gente falar do que eu tenho que analisar, então, num talude, para saber se ele está, né, ou depois fazer até uma simulação, se ele está numa condição de estabilidade ou de uma possível instabilidade. E quando nós deparamos com o talude, né, o que a gente analisa de cara? Né? O que vocês estão vendo e o que o engenheiro vai ver lá na obra, ou funcionário de vocês, ou vocês mesmos vão ver, é um resumo do que está aqui nesse slide. Né? A primeira coisa que vocês vão bater no talude, igual daquela figura anterior, vocês vão avaliar o quê? Altura. Então, o fator, né, a variável altura,
já é uma questão a ser considerada, né? A altura do talude, a altura da encosta. Uma outra questão importante é a inclinação da encosta. Então, a inclinação da encosta, né, o ângulo de referência aqui também é importante nesse caso. Aqui no exemplo, um talude com inclinação de 45 graus. Uma outra coisa importante, pessoal, é a declividade. A declividade, ela é diferente da inclinação. Então, a inclinação, a gente pode tirar aqui, por exemplo, de uma forma aproximada, como sendo o arco tangente, né, do L, que seria este comprimento aqui, né, da encosta, sobre o H. E a gente tira a inclinação da encosta. Então, o que é a inclinação? Né? Como a gente está vendo aqui, ó, a inclinação da encosta é o ângulo médio da encosta com o eixo horizontal medido, geralmente, da sua base. Então, o que a gente faz? Passa uma reta aqui, ó, a encosta, ou até mesmo, na encosta isso é mais difícil porque a superfície é natural. Então, a gente passa uma reta aqui, né, fazendo um triângulo, temos o comprimento horizontal, a altura do talude, então a gente tira o ângulo de inclinação como sendo o arco tangente da altura do talude sobre a base L aqui. Que é diferente, pessoal, da declividade. A declividade é a relação aí, no caso, entre o desnível vertical e o comprimento L. Então, ela é uma relação percentual aqui. Né? Então, a declividade, ela já varia de acordo com a superfície, né, do talude aqui. Então, a gente tem sempre as duas coisas, declividade e inclinação. Quando nós falamos em taludes construídos, né, taludes artificiais, geralmente não se fala muito em declividade, fala-se mais em inclinação. Né? Agora, encosta já se fala declividade da encosta. Né? Vocês podem, quem já trabalhou com isso vai até associar, né? Se fala inclinação do talude e declividade da encosta. É só para vocês entenderem que são coisas diferentes. Né? E aqui aparecem, né, outras questões que são muito importantes. Né? Aparecem aqui 4 parâmetros do lado esquerdo da figura, que é sobre eles que nós vamos comentar agora. Uma coisa que pode levar à ruptura de um material é quando você coloca uma carga muito maior do que esse solo consegue suportar. E isso aqui está sendo exemplificado aqui por essa carga aqui. Isso nada mais é do que um esforço, né, ou uma carga externa, né, também é chamado de esforço externo. Basicamente, o que nós estamos falando é aplicar uma carga aqui em cima, que pode ser o quê? Uma casa, um reservatório de água, um prédio, enfim. A gente vai estar colocando um peso nessa estrutura. E, além disso, aparecem 3 variáveis aqui. Uma delas nós já vimos na nossa primeira aula, que é o gama, que é o peso específico do solo. Que nesse exemplo aqui está 18,8 kN por metro cúbico. E aparecem aqui 2 outros parâmetros que são extremamente importantes, que é o C', que neste caso aqui é chamado de coesão efetiva, e o φ', que é o ângulo de atrito em termos de tensão efetiva. Estes parâmetros aqui, eles são relacionados a quem? Ao solo. Então, eles são característicos do solo, que é a base deste talude, que pode ser artificial ou natural. Então, para fazer a análise de uma estabilidade, vejam que a gente tem que analisar aqui parâmetros da ordem da geometria do talude, então altura, inclinação, declividade. Temos que analisar o solo, então aí entra peso específico, entra granulometria e, nesse caso, os parâmetros de resistência, que é a coesão e o ângulo de atrito, nós já vamos falar dele. E também fatores de solicitações externas de força, que no caso é a carga. Aqui. Isso aqui, por exemplo, se já tiver uma casa, se eu for construir uma casa, eu preciso considerar isso aqui para trabalhar com a estabilidade desse talude. Certo? Bom, então o que vem a ser, né, estes parâmetros? Coesão e ângulo de atrito.
que são determinados lá em laboratório, né? Assim como o peso específico. Para que a gente entre nos conceitos do que é coesão e o que é ângulo de atrito, nós precisamos fazer uma pequena revisão sobre tensão e deformação em solos, tá?